Fala galera, aqui é Rodrigo Borges, mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos dar continuidade aqui às nossas aulas sobre rede Modbus, tá? E hoje é um assunto bem interessante que eu vinha querendo fazer desde que eu iniciei esses vídeos, que é a questão de utilizar um CLP comunicando diretamente com outro CLP, sendo um mestre e um escravo na rede Modbus. E hoje eu vou usar aqui dois CLPs tuídos, tá? E eu vou estar fazendo essa comunicação para vocês verem. Só que para isso, para poder realizar essa comunicação, nós vamos ter que utilizar macros de comunicação, que são funções que a Shuna disponibiliza nesse CLP para que a gente possa realizar, né, essa troca de dados. Vamos falar um pouquinho primeiro o que são as macros. Temos um índice aqui, tá? A primeira parte eu vou definir o que são as macros com. Vamos falar um pouquinho das configurações das macros e das suas funções. E na segunda parte nós vamos mostrar como fazer a troca de dados entre o CLP como mestre e o outro como escravo. Então, iniciando aí, definição das macros com. Essas macros de comunicação que são reservadas para o CLP tuído, elas nos permitem realizar troca de dados com qualquer tipo de escravo Modbus, tá? Ao configurar essa macro, nós vamos obter uma função pré-fabricada. E essas macros elas possuem uma tabela de configuração já incorporada nos comandos de leitura e escrita. Ou seja, através dessas macros nós vamos conseguir gerenciar, tá, a troca de dados entre o mestre e o escravo em uma rede Modbus. Essas macros elas podem ser implementadas em qualquer uma das portas Modbus do tuído. Geralmente nós podemos ter até 3 portas. A primeira porta, que é a porta integrada, que pode se comunicar no meio físico RS-232 ou 485, tá? Alguns modelos de CPUs do tuído, eles têm uma porta opcional, que é a porta número 2, que também pode ser usada como RS-232 ou 485. E em algumas CPUs nós temos uma terceira porta integrada, que é a porta Ethernet, usada para TCP/IP, tá? Através dessas macros é possível realizar escrita e leitura a nível de bit ou palavra, utilizando um registro ou múltiplos, beleza? Configuração das macros. O primeiro passo para a gente poder configurar uma macro de comunicação no tuído é pegar um dos tuídos e colocar ele como mestre. Então, na configuração de hardware, nós vamos lá escolher o tipo de rede, tipo de protocolo, né, que é a Modbus que nós estamos usando, e no endereço nós temos que selecionar, como está na foto aí, mestre, tá? Configurar ele como master. Esse é o primeiro passo. Feito isso, a gente vai poder habilitar as macros. Depois de ter configurado primeiro o CLP como mestre, lá no Tuido Switch, que é o software de programação do tuído, nós vamos seguir esse seguinte caminho. Nós vamos na aba Programação, depois na aba Configuração, depois na aba Configuração de dados, e aí vamos chegar aqui em Objetos Avançados e Macro com. Seguindo esses passos, vai ser aberto para a gente essa nova tela aqui do lado. Com essa nova tela aberta, nós vamos primeiro ter que selecionar uma macro. Nós vamos selecionar aqui no exemplo a macro 0, que é a com 0, marcando ela aqui na caixinha. E aí vai ser aberta essa tela de configuração da macro. Nela nós temos aqui um campo chamado Network. Esse campo ele é para definir em qual porta do controlador nós vamos associar a macro, tá? Nós vamos botar ele aqui na primeira porta, Modbus porta 1. E onde está escrito Network Address é qual escravo que nós vamos usar para trocar dado com essa macro. Aqui no caso vamos botar o endereço do escravo. Eu aqui estou colocando o endereço 1, que nós só vamos ter um escravo na rede e ele vai ser endereçado como 1, tá? Esse campo aqui abaixo são as funções que nós podemos usar com a macro. Eu vou estar falando de cada uma delas agora individualmente para a gente conhecer e entender melhor, tá? Só antes de passar para as funções da macro, só quero fazer um comentário aqui. É possível habilitar até 32 macros de comunicação, tá? Na rede. Porém,
a gente só pode executar uma por ciclo de scan. Cada uma dessas macros, elas pode estar associada a um escravo diferente. E para ativá-las, nós devemos selecionar qual que nós queremos abaixo. Então eu não preciso usar só uma macro. Se eu quiser usar várias macros, é só eu selecionando aqui. Aí eu tenho que fazer a mesma configuração que foi feita anteriormente. Dizer qual é a porta de comunicação que eu vou usar com ela e associar qual escravo que eu vou usar com ela, beleza? Vamos lá. Funções das macros. As macros que nós podemos gerar são essas daqui, que estão no slide. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 6 funções, tá? A primeira função, que é CRD1B, ela é usada quando eu quero fazer a leitura de 1 bit, tá? A segunda função, que é CRD1W, ela é usada para realizar a leitura de uma palavra. A CWR1B, ela é utilizada quando eu quero realizar a escrita de 1 bit. A CWR1W, ela é usada se eu quiser utilizar a escrita de uma palavra. E as duas últimas, CRDNW e CWRNW, são usadas respectivamente para leitura e escrita de múltiplas palavras. Beleza? Então, quando eu quero utilizar alguma dessas funções, é só eu vir aqui e habilitar onde está escrito symbol. Eu venho aqui do lado dela e marco. A única coisa que tem que ser observada é a seguinte. Aqui no exemplo que nós vamos fazer, eu vou utilizar duas funções, a função de leitura de bit e a função de escrita de bit. Vocês podem reparar que existe um campo chamado Start Address. Nesse campo é o endereço da onde eu vou começar a utilizar a minha memória, tá? Cada função da macro ela tem um número de memória que ela precisa usar. Aqui do lado está escrito, ó. Por exemplo, a primeira função, a CRD1B, que é a função de leitura de bit, ela usa até 8 words, tá? Então, eu tenho que começar ela do 0 e vai até o 7. São 8 words, vamos lá, word 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 words, beleza? Quando eu vou habilitar uma segunda função, eu não posso começar do 0, porque o 0 já está sendo usado pela função de leitura de bit. Então, se eu quero usar aqui a função de escrita de bit, eu tenho que mudar esse endereço. Eu tenho que começar, por exemplo, do 8. Tá? Eu botei aqui para começar do 8. Se eu não fizer isso, na hora que eu tentar configurar vai dar erro. Então a gente só tem que atentar para esse detalhe. Eu posso habilitar todas as funções se eu quiser. Eu posso usar todas as funções na macro. Sendo que se eu for usar todas as funções, eu tenho que mudar o endereço inicial de todas elas. Uma vai começar no 0, outra vai começar no 8, outra vai começar, sei lá, no 16, no 20. Enfim, eu não posso começar elas no mesmo endereço, tomando muito cuidado para não usar uma memória que está sendo usada por outra macro, entendeu? Para não ter conflito na rede. Então esse é o detalhe que eu queria deixar aqui. Agora eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, tá? A primeira que a gente selecionou, que foi a CRD1B, como eu falei, ela é utilizada para a gente poder ler 1 bit, tá? Então quando ela é gerada, quando você seleciona ela lá, você tem dois comandos dentro dela, que é o CRD1B -addr, tá? Que é o símbolo como está escrito aqui na explicação, que ele deve ser inicializado no programa como o primeiro endereço de palavra a ser lido, e o outro comando CRD1B -val, tá? Esse endereço, quando a macro é executada, ele vai passar a conter o valor do bit que foi lido. Para ficar mais claro isso, a foto aqui de baixo tem um exemplo da nossa programação, tá? Do nosso projetinho aqui, utilizando esses comandos na linha. Como é que eu ia fazer isso? Primeiro aqui, a gente habilitou uma linha, né? Coloquei uma entrada física aqui, um contato só para poder habilitar e desabilitar essa função na hora que eu quero. Aí aqui a primeira coisa que eu fiz, o primeiro comando, CRD1B -addr. Ele tem um outro tracinho escrito 0 aqui. Por quê? Porque eu estou associando esse comando, esse
RD1B ADDR a macro 0, que foi a macro que nós escolhemos lá no início da configuração. Eu estou atribuindo ele ao 60. O que é isso? Eu estou dizendo o seguinte, que eu quero ler a memória 60 do escravo, porque lembra, eu falei que esse comando aqui é para leitura de bit, então eu uso esse comando primeiro, dizendo que eu quero ler a memória 60, tá? Essa 60 aqui ele vai buscar lá no escravo. Vamos para a parte de baixo. Aqui na parte de baixo vocês vão reparar que eu tenho MW40 igual ao outro comando de baixo, a CRD1B tracinho val. Aí também novamente o 0 aqui, que eu estou associando esse comando a macro 0. O que eu estou fazendo aqui embaixo? Eu estou com essa MW40 aqui igual a esse comando. Lembra que esse segundo comando eu disse que ele vai ser o valor atualizado do bit que foi lido? Então quando eu der o comando aqui que ele for lá no escravo e ler o bit 60, esse valor que está no bit 60, lá na memória 60, ela vai retornar nesse comando aqui, que é o que armazena o resultado, certo? Então eu vou pegar o valor que foi lido lá na memória 60 no escravo e vou jogar para dentro da MW40, que é uma memória que está aqui no meu mestre. Então aqui o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou fazendo um comando para o mestre ler a memória 60 do escravo e embaixo, esse resultado que vai ter na memória 60, seja 0 ou seja 1, eu vou atualizar na MW40. E aí eu posso estar usando na minha lógica aqui para fazer algum acionamento. Não sei, vamos supor que eu tenha mandando o mestre está lendo lá no escravo um sensor para saber se o sensor está atuado ou desatuado. Enfim, isso aí é detalhe. É importante a gente saber que o primeiro comando aqui, eu estou lendo a memória 60 e embaixo eu estou retornando esse resultado da memória 60 do escravo para dentro de uma memória Word no meu mestre, tá? E a última linha aqui é o seguinte, esse CRD1B, vocês reparam que é o início do meu comando e ele está novamente com 0 aqui do lado. O que é esse CRD1B aqui? Esse CRD1B é a função o comando para chamada dessa função. Então eu preciso ter ele. É ele que quando ele for de 0 para 1, é ele que vai fazer executar essas duas partes aqui de cima, tá? Então é através dele. Se eu, por exemplo, tivesse tirado essa entrada e botado ela só aqui e deixar essa aqui sem nada, esse comando aqui de cima só ia ser habilitado, só ia ser atualizado quando esse comando aqui de baixo fosse atuado. Então é ele que chama a função. Aqui o sintaxe dele é CRD1BX, onde x é o número da macro. Como nós estamos usando a macro 0, ele é 0. Vou explicar um pouquinho melhor isso aqui. De repente você está se perguntando, você olhou aqui e viu que no comando de buscar a leitura ele está com uma MW3 e no comando de retorno ele está com MW7. Vamos entender o que é isso. Quando a gente configura lá no início, tá? Lá no início a gente configurou a nossa função CRD1B de leitura de bit. A gente definiu lá os endereços que tem que começar e o que terminar. Automaticamente é gerado duas memórias, tá? Nessa função. A MW3, que é associada a esse comando CRD1B ADDR, que é o comando que vai dizer para mim qual é a memória que eu vou ler do escravo. E a MW7 era associada a outro comando, que é o CRD1B val, que é o retorno do valor que vai ser lido no escravo. Então essas memórias aqui no mesh estão associadas aos comandos, beleza? Aí como lá no exemplo a gente pegou a MW3 e colocou ela para ler a 60, que é a M60 do escravo. E a MW7 nós pegamos ela e colocamos ela para o valor que vier para ela para ir para a MW40, que é a memória do mestre, beleza? Beleza, dando continuidade então aqui a funções das macros, vou falar agora da outra que a gente selecionou aqui para o nosso projeto, que é a CWR1B. Essa função ela trata da escrita de bit, tá, na rede. Quando nós selecionamos lá igual a outra que a gente mostrou, nós geramos 4 comandos, tá? Quando selecionamos essa função.
O primeiro comando é o CWR1B-ADDR, que assim como foi dado de leitura, também é na escrita. Ele aponta para qual memória, qual bit que eu vou escrever. Na outra eu falei que apontava para o bit que ele ia ler. Agora esse aqui aponta qual bit eu vou escrever. Só que a diferença aqui na segunda, CWR1B-VAL. Na escrita, ele retornava o valor que foi... Na leitura, ele retornava o valor que foi lido, né? Esse aqui não. Esse aqui, ele vai dizer qual o valor que eu vou escrever. No caso de bit, eu só posso escrever 0 ou 1. Então, com esse comando aqui, eu vou atribuir se eu estou querendo escrever 0 ou 1 no bit. Aí eu tenho umas duas aqui que embaixo, que é a CWR1B-ADDRW, que quando a macro é executada, esse símbolo aqui é atualizado para conter o endereço onde o bit foi gravado. E o de baixo, quando é atualizado, ele é para mostrar o valor que foi gravado no bit. A gente quase não usa esses dois, vai usar mais o de cima, que seria o apontamento de qual a memória que eu vou escrever, e o val, que é o valor. Para exemplo aqui, nós temos aqui na nossa programação de exemplo que nós fizemos, eu estou aqui usando esse comando, essa função de escrita de bit para escrever na memória 50 do escravo, tá? Então aqui na primeira linha, vamos explicar, eu tenho aqui uma entrada física, isso aqui é com programação feita no mestre, tá? A memória física é 0.0, essa memória física, ela habilita aqui três linhas. A primeira linha é o comando CWR1B-ADDR, como eu já expliquei, esse 0 aqui depois da DDR é o número da macro, tá? Igual a 50. Aqui eu estou fazendo um apontamento, eu estou dizendo que eu quero escrever na memória 50 do escravo, tá? Vocês reparem aqui, como eu expliquei da de leitura, esses comandos são atribuídos a algumas memórias do Twido. Então aqui, ó, o comando de apontamento de memória que eu vou escrever, ele está na MW11, tá ok? Então dá no mesmo eu falar CWR1B-ADDR0 ou MW11, porque um está associado ao outro. Eu estou dizendo que eu quero escrever na memória 50 do escravo. Aí embaixo, o CWR1B-VAL, tracinho 0, é igual. Aqui eu escrevi em hexadecimal. Esse valor aqui, FF00, quando eu coloco esse valor aqui em hexadecimal, eu estou dizendo que eu quero escrever 1 na memória 50. Beleza? Então, quando vez que você quiser botar uma memória para 1, você vai usar essa sintaxe aqui. Isso aqui foi retirado do help do próprio Twido, tá? Das macros. Então, a própria Shunad orienta que seja feita dessa forma. E aí, embaixo eu tenho CWR1B0, que assim como era na de leitura, também é na de escrita. Esse comandinho aqui é para me chamar a função. Então, quando ele estiver habilitado, ele faz essa escrita. Beleza? E embaixo, a segunda linha, eu botei uma outra entrada, que é 0.1, para fazer a mesma coisa, porém, em vez de eu mover o valor 1, eu vou mover o valor 0. Vocês veem aqui que na memória, eu estou apontando também para a memória 50, só que eu quero que quando essa entrada aí 0.1 seja habilitada, eu mova 0 para a memória 50 do escravo. E aí eu tenho o mesmo comando, você vê que é exatamente igual, só muda o valor que eu estou movendo. Uma eu estou movendo o valor que vai ser 1 e a outra eu estou movendo o valor que vai ser 0. Tá ok? Então quando eu executar lá no PLC mestre, quando eu apertar 0.0, eu vou habilitar a memória 50 para 1 no escravo. E quando eu apertar 0.1, eu vou colocar a memória 50 do escravo para 0. Beleza? Basicamente é isso aí que eu tinha para falar dessa instrução. Eu vou encerrar por aqui esse vídeo, porque ele vai ficar muito longo. Mas aí no próximo vídeo, talvez 1 ou 2 vídeos ainda vou fazer, eu vou dar continuidade explicando as outras funções da macro. E por fim a gente vai estar fazendo aí o teste de troca de dados entre os CLPs, tá? Então fica para a próxima aí, um abraço e até mais.